Saudações, amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades, que já está aí na sua tela. Semana de 10 a 16 de janeiro e o mural de notícias. Trump admite que Rússia pode ter hackeado Hillary e democratas. FIFA aprovou o Mundial com 48 equipes para 2026. Diretor do presídio, acusado de receber dinheiro de facção, é afastado no Amazonas. Executivo da Samsung vai depor em caso de escândalo na Coreia do Sul. Estados Unidos denunciam 6 executivos da Volkswagen pelo Dieselgate. E aí, uma vez lido o mural, que você continua a ver aí, a gente vai para aquela aula especial. Então vamos lá para aquela aula de destaque. Trump admite que Rússia pode ter hackeado Hillary e democratas. Então o fato dele ter admitido, isso pelo menos por enquanto, faz daquelas sanções que o Obama acabou de aplicar sobre a Rússia por causa desse hackeamento, o Obama então tem razão, assim como o levantamento feito por esse governo que se despede, não é, essa semana e que muito provavelmente vai deixar saudades pelo estilo, né, pelo charme todo do senhor Barack Hussein Obama. Então, como eu acabei de dizer, a Obama aplicou sanções à Rússia por causa da atitude de ter aí os hackers entrado no sistema, aí nos provedores do Partido Democrata. Então, se o Trump está admitindo, pode sim que seja verdade. Mas já que Donald Trump vai tomar posse esta semana, no dia 20, e vamos ter aí grandes emoções pelos próximos 4 anos, eu vou fazer aqui um levantamento sobre algumas relações que ele já vem sinalizando, né, Donald Trump, sobre, por exemplo, Síria, sobre Israel e Palestina, mas vem aqui comigo, a lousa, que em alguns minutinhos eu faço então esse levantamento que você já consegue enxergar aí no seu monitor, não é? Para os 100 primeiros dias aí do novo governo, que começa dia 20, a gente não pode se esquecer que lá em novembro, Trump já havia dito, para lembrar o eleitor, não é? Durante sua campanha, princípio fundamental, a América em primeiro lugar. Isso, americano, gosta bem de um discurso como esse, né? Principalmente os mais conservadores. Mas qual seria então a relação que aponta aí Donald Trump em relação à Rússia? Um tom conciliador, não é, professor? Isso, conciliador e apoio da mídia russa, viu? A mídia do país, do Vladimir Putin, sempre elogiou muito Donald Trump e sempre foi, assim, batia duro em Hillary Clinton. E é claro que essa relação aí demonstra que pode haver, nos próximos 4 anos, uma lua de mel. O Partido Republicano, isso é importante lembrar, sempre foi anti-russo. Sempre. Então, como é que vai ficar essa situação? O presidente é declaradamente, né, o presidente Trump é declaradamente a favor de Vladimir Putin, mas o partido dele sempre foi anti-russo. Veremos. Relação com o Estado Islâmico. Trump afirma que será mais duro e manterá a coalizão. Quer dizer, ele criticou muito Obama por pegar leve com o Estado Islâmico, mas entende que é preciso combater aí os radicais
terrorista, né, do Estado Islâmico, mas diz que vai pegar mais duro. Relação com a Síria. Trump disse que não vai apoiar Bashar al-Assad, mas também não vai apoiar os rebeldes que querem derrubar Bashar al-Assad, como fez, ou como faz até agora, Barack Obama. Então, é outra situação que a gente vai ter que aguardar. Relação com o Irã. Cuidado aqui, hein? Lembra lá daquele acordo G5+1, não é? Que é o Conselho de Segurança da ONU mais a Alemanha sobre o acordo nuclear do Irã? Pois então, Barack Obama foi assim considerado um grande vencedor desse acordo, mas para Trump ele é contra. Diz que vai rever tudo, mas que também não é assim a ponto de achar que o Irã não pode desenvolver energia nuclear. Israel e Palestina. Então, no início, aí durante a campanha, Trump havia já em entrevistas, dito que manteria os Estados Unidos neutro. Voltou atrás. Ela disse que mudou de ideia, que é importante realmente buscar aí um acordo entre palestinos e israelenses, coisa que o Trump gosta de fazer, não é? Falar uma coisa, depois dizer outra. Em relação à China, o maior parceiro econômico dos Estados Unidos, e para a China, o maior parceiro econômico é os Estados Unidos. Então, relação controversa. A China tira proveito dos Estados Unidos, segundo Donald Trump. Vai sim, pelo menos foi com as palavras dele, utilizar essa relação comercial muito estreita que existe entre os dois países para forçar a China a ter um mercado mais aberto. Ok. E a Coreia do Norte? Pois é, novamente o Trump coloca a China aqui nessa parada. Por quê? É utilizando o poder de comércio que os Estados Unidos têm com a China que ele, Trump, quer obrigar a China a pegar mais duro com a Coreia do Norte, né? E por quê? Porque o grande parceiro político e econômico da Coreia do Norte é a China. Em relação à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, simplesmente para Trump, a organização militar é totalmente obsoleta. Para fechar, que não coube aqui, né, no espaço, mas é importante lembrar que o papel, né, dos Estados Unidos para esse acordo, que foi uma outra grande vitória de Barack Obama, o TTP, o Tratado do Transpacífico, Obama, que é considerado o grande brilho, né, o cara que articulou esse acordo, para Trump, no primeiro dia, ele tira os Estados Unidos desse acordo TTP. Se os Estados Unidos sair, o TTP já era. Volta aqui comigo, porque eu vou passar aqui os slides. Está aí o homem que assume dia 20 agora. E o segundo e último slide, para que depois você confira direitinho aí o link e acompanhe a gente aqui, porque vamos falar muito do novo presidente dos Estados Unidos. E continuando aqui o nosso top atualidades de 10 a 16 de janeiro, Mundo Copa do Mundo. FIFA aprova Mundial com 48 equipes. Que maravilha, hein? Para quem gosta de futebol e corrupção, tá aí a FIFA inovando como sempre. Atualmente são 32 países, certo? Então, para a Copa de 2026, Catar, a FIFA promete aí mais uma inovação. Então, imagina que a gente vai se empanturrar de futebol e a FIFA de dólares.
Está aí o segundo slide, que depois você lê com mais calma, o link para você conferir e a relação Copa do Mundo e 16 equipes incluídas nos mundiais de futebol. Sugestão de leitura, Gianni Infantino, da sombra ao trono do futebol mundial. Brasil rebelião. Diretor de presídio acusado de receber dinheiro de facção é afastado, então, não é? O senhor José Carvalho da Silva, esse é o diretor que foi afastado, dessa que agora está sendo chamado aqui, segundo José Simão da Folha, os três poderes, né, os novos três poderes do Brasil. Não é? O primeiro, o Comando da Capital, o Comando Vermelho e a Família do Norte. É piada, né? Tá aí o segundo slide e o link. Relação, rebelião do Amazonas, diretor do presídio acusado. Sugestão de leitura, palco de massacre, presídio de Manaus, já teve rebelião com 13 mortos lá em 2002. Mundo Samsung. Executivo da Samsung vai depor em caso de escândalo na Coreia do Sul e isso tem aí uma relação estreita com a ou a presidente afastada, a Park Ji-hye. Park Ji-hye, ela foi afastada e tudo indica vai ter sim aí um impeachment, né? Não é só a tia aqui no Brasil que sofreu o impeachment. Pode ser sim que Park Ji-hye receba o impeachment do país, porque a Coreia do Sul tá, né, a ex-presidente está afastada justamente por envolvimento aí numa fraude, né, em todo um esquema que envolvia uma amiga particular, né, a Choi Soe-sin, Choi Soe-sin, que era amiga particular da presidente e usava aí da sua influência para poder atuar no governo. Então tá aí o link para você conferir e a relação vice-presidente do Conselho Administrativo da Samsung e escândalo de tráfico de influência. Sugestão de leitura, Parlamento sul-coreano aprova impeachment da presidente Park Ji-hye. Estados Unidos, Auto Esporte. Estados Unidos denunciam 6 executivos da Volkswagen pelo Dieselgate. Dieselgate. Por quê? Porque aí a Volkswagen utilizou de manobras, né? Andou aí fraudando as provas, né? Os exames que eram feitos para os níveis de poluição dos seus carros que são vendidos nos Estados Unidos. Claro, tudo isso feito com a mais pura inocência. Todo mundo tem bons motivos para isso, não é? E aí, é claro, a Volkswagen vai ter que pagar aproximadamente 20 bilhões por causa disso. Relação. Primeiro-ministro de Israel é investigado e corrupção. Escândalo, né? Sugestão de leitura, escândalo do Dieselgate tem 16 novas marcas envolvidas. E vamos então à solução do desafio da semana passada. E para você que não viu qual é a questão, está aí na sua telinha, leia com calma, escolha a alternativa e eu espero que você tenha escolhido a alternativa A, não é? Isso, a geração nem trabalha, nem estuda e nem procura emprego. Ou seja, uma pena, não é? Porque o jovem brasileiro deveria, pelo menos a sua maioria, deveria estar procurando superar isso, buscando a sua autonomia,
buscando aí uma ocupação, uma profissão. Então, no Brasil, infelizmente, esse número, inclusive, aumentou. Tá? Ele estava aí girando em torno de 20% e agora já subiu para 22,5%, essa geração nem, onde as mulheres, né, o sexo feminino é maioria. A gente também tem que lembrar que o desemprego no Brasil entre jovens é muito alto, como é na Europa. Em alguns países da Europa, da União Europeia, o desemprego entre jovens é extremamente alto, o que é muito preocupante, porque, afinal de contas, o futuro pertence a esses jovens. Então, alternativa A. E vamos, então, ao desafio dessa semana. O órgão especial do Tribunal de Justiça, TJ de São Paulo, determinou a suspensão do fornecimento da substância fosfoetalonamina nesta quarta-feira, 11 de novembro de 2015. A substância é distribuída pela USP São Carlos, que alegou não ter condições de produzir o remédio em larga escala e ainda não há pesquisas que atestem sua eficácia. Supostamente, a droga teria efeito A. Na prevenção do diabetes, B. No combate ao câncer, C. Na cura da meningite viral, D. No retardamento das consequências da osteoporose ou E. Contra a hepatite C. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 10 a 16 de janeiro, esperando que você mantenha o seu foco aí e a gente vai trabalhando por aqui. Até a próxima.